Vamos agora falar, dando a nossa sequência, né, de queda livre, ou seja, a grande contribuição que Galileu dá para o estudo do movimento. Primeiro vamos entender uma coisa, né? Como é que a gravidade funciona no planeta Terra? Deixa eu ampliar essa imagem para vocês verem melhor, tá? No planeta Terra, a influência da gravidade ela acontece sempre assim, ó, de maneira vertical e voltada para baixo. Vertical e voltada para o centro. Porque esse baixo é relativo, né? Quem está aqui realmente o baixo, ó como é o baixo. Ó como é o baixo para quem está aqui na linha do Equador. No nosso caso, ó, a gente está aqui, ó. Mas quando os objetos, né, são abandonados, soltos da nossa mão, eles fazem é cair, né? Mas se eu fosse olhar para um planeta como um todo, a gravidade estava atuando desse formato, aqui onde nós estamos, tá bom? Lá do outro lado seria assim, e aí vai. Essa seria a influência, a direção e o sentido que a gravidade atua. Por isso que eu preciso discutir com vocês a ideia de novo de grandezas vetoriais. Porque força, aceleração, velocidade, gravidade, elas são grandezas vetoriais. Tem uma direção e um sentido, tá? Alguém está pedindo para participar? Não entendi qual foi o comentário. Quem foi? Tio, certo. Muito legal. Tainá, né? Diga, Andressa, você ia fazer uma pergunta? Não, eu só ia falar que o que era o comentário. Ah, muito bem. Então, ó, todos os corpos caem sob a ação exclusiva da gravidade, sempre com a mesma aceleração, né? Independente de suas massas. Pode ser uma bola grande como pode ser uma bola pequena. Essa imagem aqui é daquela torre inclinada que tem na cidade de Pisa, na Itália. Não sei se vocês já viram em algum lugar. Esse prédio é famoso, ficou famoso porque desde quando sua construção aconteceu, dias depois ela começou a ceder o terreno. E aí foi cedendo, 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 mas o homem nunca tentou consertá-lo para deixar reto. Ela ficou muito mais famosa por ter ficado assim, torta, né? Então, Galileu Galilei subiu, né, no topo dessa torre e deixou cair objetos de tamanhos diferentes, de massas diferentes. E ele observou que se isso não acontecesse na Terra, porque na Terra existe uma coisa chamada resistência do ar, se isso acontecesse no vácuo, os objetos caíam na mesma aceleração, ou seja, com a mesma velocidade, tá? Então, o valor dessa gravidade é esse daqui, ó, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que quase sempre, para facilitar nossos cálculos, essa gravidade ela é arredondada para 10. O G seria 10, tá certo? Mas aqui é simples, aqui eu estou falando só dessa historiazinha para vocês entenderem. Então, o que foi que Galileu fez? Galileu percebeu o seguinte: ele deixou objetos cair de uma certa altura e depois ele jogou, lançou objetos para cima. Independente dele ter deixado cair ou dele ter jogado para cima, ele chegou às conclusões semelhantes. Por exemplo, quando o objeto cai a favor da gravidade. Por isso que aqui diz assim, ó, mais G, né? Muito bem, a galera chegando aí, que bom, né? Mais G, né? Quem chegou agora, a gente está começando há pouco tempo, tá bom? Quando o objeto cai a favor da gravidade, ele sempre cai acelerando. Quando o objeto é lançado contra a gravidade, né? Ele é lançado, ele vai diminuindo, 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 sua velocidade diminuindo até chegar um ponto que ela para, né? Quando a altura máxima atingida pelo objeto, a velocidade zera, e aí ele volta a cair. Tá bom? Então, o que é que acontece? Quando o objeto cai a favor da gravidade, ele chega embaixo com uma velocidade muito grande. Só que se eu estivesse comparando com o objeto que estava subindo, ele tinha uma velocidade oposta. Muito obrigado, viu? Ok? Ó, o pessoal compensou, né? Aquele barulho lá. Chegou aqui um suco muito massa. Foi Laura que veio deixar. Agora, quando o objeto ele é lançado contrário à ação da gravidade, o objeto já parte com uma velocidade positiva. Ó. Ele já é lançado com uma velocidade positiva. Ninguém lança nada para o alto em repouso, né? Já lança com uma certa velocidade. Mas quando esse objeto retorna, ele retorna com a velocidade oposta à que foi enviada. Isso é óbvio, né? Porque ele está vindo contrário à orientação com que foi lançado. Tá bom? Olha uma coisa importante que está aqui no lado. Opa, mais alguém chegando aí, né? Kelly, muito bem, né?
Queremos registrar a presença de atores, atrizes, né? Cantores, empresários. Muito obrigado, né? A desaparecidos, desconhecidos. Não, brincadeira, né? Então, a ação da gravidade agora, a aceleração vai ser sempre trocada pela gravidade em queda livre e esse valor vai ser arredondado quase sempre para 10, tá? Naquelas fórmulas que nós vimos de manhã, o bom da revisão é porque às vezes as fórmulas ficam frescas na nossa mente, né? A não ser que a gente esqueceu, enfim. Nas fórmulas de manhã, onde tinha o S, a gente vai trocar por H, de altura. E onde tinha o A de aceleração, nós vamos trocar por G de gravidade. Portanto, vamos lembrar dessa fórmula. Sorvetão, né, não? Função horária dos deslocamentos, dos espaços no MOVE. Olha aí, onde tem S foi trocado por H e onde tem A foi trocado por G. Tá certo? Lembram também da função horária da velocidade, que a gente chamava de vovô ativo? Então, onde tem o A foi trocado por G também. Tá certo? Vocês vão entender quando é que a gente vai usar essas fórmulas já já. Então, ele está dizendo assim, ó, os sinais das acelerações sempre vai depender do eixo que foi adotado e não do sentido do movimento. Tá? Então, a gravidade está negativa, mas a bolinha subiu positivamente. A aceleração está negativa da gravidade porque está contrária a ela, né? E aqui está positivo, o objeto desce positivo porque está a favor dela. Tá bom? Na dúvida, pessoal, vamos perguntar, viu? O que foi que, na queda dos corpos, Galileu viu uma coisa interessante? Ele viu o seguinte, que um objeto, quando é solto do repouso, vê se vocês recordam desse experimento que a gente fazia, quando o objeto é solto do repouso, depois de 1 segundo de queda, ele cai 1D. Esse 1D também é chamado de 1H, tá bom? Ó, vou usar aqui essas observações do lado. Depois de 2 segundos de queda, se aqui na fórmula eu trocar o tempo por 2 e fizer essa continha, eu ia chegar, por exemplo, a 3D. Então a distância daqui ia ser 3H. No terceiro segundo de queda, fazendo as continhas nessa fórmula, porque essa é a forma mais reduzida de queda livre. Se você disser assim, rapaz Edson, na hora que o senhor estava explicando queda livre, eu estava com a dor de cabeça tão grande, eu estava ali às vezes só por causa da frequência, porque o senhor é gente boa, enfim, mas eu não aprendi muita coisa não. Me diga pelo menos uma fórmula que resume muito o que é queda livre. Pronto, pessoal, aqui é a fórmula que resume muito o que é queda livre, tá bom? A altura de queda dos corpos depende da metade da gravidade, ou seja, a gravidade dividida por 2, vezes o tempo ao quadrado, tá certo? Se a gravidade sempre for usada 10, quanto é metade de 10? 5. Então essa fórmula ainda fica mais simples. Fica assim. H igual a 5t ao quadrado. Tá bom? Se um objeto cair de uma altura de 10 segundos... De uma altura de 10 segundos, isso ficou estranho, né? Se ele cair de uma altura e levar 10 segundos para cair... Você quer descobrir de que altura ele caiu? É só jogar aqui na fórmula. 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes os 5 vai dar 500. Então esse objeto caiu de uma altura de 500. Olha aí como é fácil, tá bom? É o resumo desse quadro aqui todinho. Só que Galileu percebia o seguinte, que de um ponto para outro aumenta 1, de um para outro aumenta 3, do outro para outro aumenta 5. Ou seja, Galileu disse que negócio estranho, a cada segundo de queda, as distâncias percorridas por um objeto caindo aumenta numa razão assim, ó, de ímpar, né? 1, 3, 5, o próximo era quanto? 7, o próximo era quanto? 9, né? E isso era bom, sabe para quê? Para a gente descobrir isso daqui. Caso vocês pegassem uma questão, né, de gráfico da velocidade do tempo, essa velocidade ela está partindo do zero, né, porque o objeto está em queda livre. A ideia daquelas distânciazinhas era exatamente para descobrir o total já, né, percorrido. Então, por exemplo, o objeto cai do repouso, depois de 1 segundo, né, ele atinge essa velocidade, 10 metros por segundo. Eu não sei se você recorda como que ele chega a essa velocidade, mas eu vou colocar aqui a fórmula. Ó. V é igual... Vou comprar uma mesa digitalizadora. Quase não sai, né? Facilita aqui essa escrita. Pronto, V igual a vegeta, né? Gravidade vezes o tempo. Por que você não botou a velocidade inicial? Porque a velocidade inicial é 0, né? Tá bom? Então, gravidade é 10. Se o tempo for 1, então vai ser 10 vezes 1, 10. Tá aqui. Se for 2, 10 vezes 2, 20. Tá aqui. Tá vendo? Então, conforme essas velocidades vão aumentando,
o tempo vai aumentando e a distância percorrida por a bolinha na queda também, galera, vai aumentando. Olha aí, ó, que curioso. Então, no primeiro segundo de queda, a distância é quanto? 5. Como é que o senhor sabe disso? Vamos de novo para a fórmula, para vocês lembrar. H é igual a 5t ao quadrado, né? 5t ao quadrado. Tá bom? Então, H é o seguinte. No primeiro segundo de queda, Edson, até de cabeça a gente faz, quer ver? Ó? Troca o t aqui por 1. Quanto é 1 ao quadrado? 1. E quanto é 1 vezes 5? 5. Pronto. Então, no primeiro segundo de queda, a resposta é 5. 5 metros. Então, vamos olhar lá no gráfico, lá embaixo, para ver se não é 5. Ó, aqui, ó. No primeiro segundo de queda, é 5 metros que ele já andou. E ele está numa velocidade de 10. Vamos no segundo segundo de queda. No segundo segundo de queda, pode olhar que é 3 vezes 5. Ou seja, no primeiro é D, no outro é 3D, no outro era 5D, né? Assim, a análise que Galileu fez, vai aumentando em ímpar. 1, 3, 5. Então, quanto é 3 vezes 5? 15. Quer dizer, só que em 2 segundos... 15, lá vai. Ah, não, tá certo. No segundo segundo de queda, ele cai 15 metros. Só que ele já caiu no primeiro quanto? 5. Então, ao todo dá quanto em 2 segundos? 5 com 15. Dá 20, né? Vamos comprovar, pessoal? Vocês hoje de tarde estão muito calados. Vocês estão entendendo? Não tem ninguém no sol não, né? Graças a Deus. Vamos ver se isso está certo, ó. Quanto é o tempo? 2 agora, né? Então, ó, 2 ao quadrado vezes 5. Quanto é, pessoal? 2 ao quadrado? Alguém aí, por favor? 4. Eita, foi boa. É isso mesmo, 4 vezes 5, 20. Comprovou o que a gente tinha dito lá no gráfico? De acordo com as observações de Galileu? Comprovou. Poxa, pra que eu vou botando esse 40? Lá vai. A resposta foi 20, né? A resposta foi 20. Aí, pessoal, é o seguinte, né? Eu vou deixar vocês bem à vontade. Se vocês se sentirem seguros, utilizar essa forma e utilizar essa forma para descobrir a velocidade, fica à vontade, tá bom? Só estou mostrando aqui no gráfico, a gente também conseguiria chegar lá, tá? Ó, 5, 3 vezes 5, 15, com 5 dá o mesmo 20. No próximo segundo de queda ia ser 5 vezes 5, né não? 5 vezes aquele primeiro D que a gente achou. O primeiro D que a gente achou é 5, ó. Então, quanto é 5 vezes 5? 25. 25 com 15, 40. Com 5, 45. Então, em 3 segundos de queda, ele caía 45. E ele tinha chegado lá embaixo com que velocidade? Com 30 metros por segundo. Mas se vocês aprenderem a fazer usando a fórmula, fica à vontade. Ia ser H igual a 5, que multiplica o tempo ao quadrado. Quanto foi o tempo? 3. 3 ao quadrado. 3, bonito, parece que é de Timorando. Então, H é igual. Quanto é 3 ao quadrado? Isso mesmo, né? O pessoal de Timorando vai responder 9. 9 vezes 5, 45. Tá vendo, pessoal? Dá a mesma coisa, né? Ó, 45 metros. Tá bom? Fique à vontade. Se você se sentir mais confortável usando a fórmula, use a fórmula, tá? Tô avançando, viu? Vamos ver se a gente aprendeu. Um corpo é abandonado de uma altura de 125 metros, ó. Aqui é o H, viu? Quando você pegar a prova, vá tirando os dados, pessoal, vá marcando assim, ó. Em relação ao solo, desprezando a resistência do ar e admitindo que a gravidade é 10, então encontra o tempo gasto para atingir o solo. Eita, se eu tenho a gravidade e tenho o H, como é que eu faço para achar o tempo? Só jogar nessa forma que a gente acabou de ver, ó. G sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Essa é a fórmula mais simples que tem de queda livre. Quando a gravidade é 10, o que a gente faz? 10 dividido por 2, 5, né? H é igual a 5t ao quadrado. Tá certo, pessoal? Eu não sei se vocês estão tentando resolver aí junto comigo. Então, quanto é o H? 125 igual a 5 que multiplica t ao quadrado.
Esse 5 está multiplicando, ele passa para cá dividindo, não é não? Então vai ficar 125 dividido por 5. Que é a mesma coisa que pegar o segundo membro também e dividir por 5, tá? Quanto é, pessoal? 125 dividido por 5? Isso mesmo que vocês pensaram. 25, né? E 5 dividido por 5 cancela. Baixa só o t ao quadrado. Pronto. Quando esse quadrado passar para o segundo membro, ele passa tirando a raiz quadrada, né? Quanto é a raiz quadrada de 5? Vou deixar vocês participar, né? Não posso dizer tudo também. Quanto é, pessoal? Raiz quadrada de 5? 25. Raiz quadrada de 25. Nós dissemos o contrário, não foi? Raiz quadrada de 25. 5, né? Então, adivinhe. O objeto caiu de uma altura de 5 segundos. Ou, caiu de uma altura de 125 metros e levou 5 segundos para chegar ao solo. Tá bom? E na letra B, como é que faz a letra B, Edson? Eita, tem gente aí pedindo para participar ainda? Que legal. Né? Adson Rodrigues. Tô brincando. Né? Qual a velocidade quando atingir o solo? Ah, velocidade para atingir o solo é aquela fórmula, né? Vovô ativo, né, Edson? É, vovô ativo. Mas lembre que a bolinha está caindo a favor da gravidade, então é mais. Se ela tivesse contrária à gravidade, era menos. Vezes o t. Vovô ativo. Onde tem um A, eu boto um G, né? Porque eu estou em queda livre. Então, o objeto partiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. A gravidade é 10. E o tempo que ele levou para cair? 5, né? 5. Então, pessoal, terminou. Quanto é 5 vezes 10? 50. Ele chega lá embaixo com uma velocidade de 50 metros por segundo. Certo? Pronto. Estava respondido a primeira questão. Dê uma olhadinha aí, veja se vocês não entenderam para poder o passar. Ou tá tranquilo? As questões vai ser assim, né, professor? É, vai ser assim mesmo. Né? Eu vou mudar só os números que é para vocês desenrolar. Ó, colocando aí a resposta verdadeira embaixo, tá vendo? Ó? Tá vendo? Tempo 5 e a velocidade 50. Tá bom? Vamos para a segunda questão. Essa segunda questão é mais interessante, tá? Diz assim: um corpo é lançado do solo, ou seja, o cara tá aqui no chão e joga uma coisa para cima, verticalmente para cima, né? Com uma velocidade inicial de 20. Opa, o que é que esse 20 é, Edson? Velocidade inicial, tá? Quando um corpo é lançado para cima, ele não sai do repouso, ele já sai com um certo valor, lembra disso? E ele está indo contra a gravidade. Se ele está indo contra a gravidade, lá nas fórmulas, onde tiver G, eu vou botar menos G, tá bom? Desprezando a resistência do ar, admitindo a gravidade como 10. Então, encontre. Letra A. Qual é a função H? Quando ele pede a função H, ele está pedindo para a gente escrever a função horária, né, da altura. Letra B. Qual a função V, que é a função da velocidade? Tá? Vocês vão ver que é fácil. É escrever vovô ativa ou vovó ativa, tanto faz, com os dados que eu tenho. Na letra B, o tempo gasto para esse corpo atingir a altura máxima, que ele não vai subindo, ele vai diminuindo sua velocidade, diminuindo, até chegar um momento que ele vai parar e vai voltar, né? Só que o grande segredo é, quando ele para voltar, é porque a velocidade é 0. Ninguém ninguém vai num carro e faz um retorno num carro sem não precisar parar. Na mesma estrada, né? Não estou dizendo que não existe outra maneira, não. Tá bom? Letra D. Qual a altura máxima atingida pelo corpo em relação ao solo? Bom, eu vou usar a forma da altura, né, para achar. Letra E. Qual o tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo? Para retornar é lembrar que um corpo ele leva um tempo para subir e é o mesmo tempo que ele leva para chegar embaixo, não é assim? Tá bom? F. Qual a velocidade do corpo ao tocar o solo? Que eu já sei qual é a velocidade quando toca o solo, é só jogar na fórmula, né, do vovô ativo, ó. Enfim, você já sabe, né? Mais ou menos GT, depende, né?
E quais são os gráficos que a gente construiu na A e na B. Essa questão 2 ela é muito completa. Se dissesse assim, depois dela, já pode encerrar cada livro, eu já me dava por satisfeito. Porque ela envolve todos os assuntos que a gente precisava ver em cada livro. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Eita, já coloquei, foi a resposta toda, olha. Mas tá bom, vamos discutindo. O que é que acontece? O cara pegou, lançou a bolinha para cima com essa velocidade. A bolinha partiu de uma altura que era 0, né? Ela estava aqui embaixo. Só que vocês percebem que essa bolinha está indo contra a ação da gravidade, né? Porque a gravidade, né, tá em sentido oposto ao movimento da bolinha, tá? Então, letra A, para construir a função, eu tenho que me lembrar que onde tinha gravidade eu vou usar ela negativa. Tinha dito isso há pouco tempo, não foi? Então tá aqui, ó. Essa é a função completa da horária dos espaços. Então h igual a altura inicial é 0. Qual o volume? O volume não, a velocidade inicial que ela foi lançada. Tá aqui, ó, 20 vezes o t, que eu nem sei quem é, menos a gravidade, não é 10, pessoal? Quanto é 10 dividido por 2? 5. 5t ao quadrado. Pronto, pessoal. Já achei a função horária do h, que era o que eu queria. Tá bom? Já achei a função horária. Edson, não era para responder não? Não, você vai ver que para responder em outro lugar. Tá? Que era só para construir a função, assim como é na B. Na B, ele quer que a gente construa a função horária da velocidade. Lembra que a função horária da velocidade é vovô ativa? Ó. Tá? Função horária da velocidade. Então, de novo, eu vou só substituir os dados. Ó. Quanto é a velocidade inicial? É 20, né? Quanto é a gravidade? Menos 10, porque a bolinha está indo contrária à ação da gravidade. Então, repete o t, acabou. Aqui já é a função horária da velocidade. Tá? Acabou. Letra C. Como é que eu faço para descobrir a altura máxima? Lembra que eu já tinha dado a dica bem aqui, ó? Né? O tempo gasto para o corpo para atingir a altura máxima. Então, a velocidade é 0. Então, na altura máxima, a velocidade final tem que ser 0. Quando ele chegar bem aqui, ó, nessa linha pontilhada, a bolinha tem que parar momentaneamente para poder inverter o sentido do movimento. Cair de novo. Então, eu vou pegar essa fórmula, né, da velocidade. Quando eu trocar a velocidade por 0, eu vou achar o tempo, né não? Vou achar o tempo que ela leva para chegar lá em cima. Simples assim. Então, 0 é igual, ó, vocês estão me acompanhando aqui, ó. 20 menos 10t. Vou pegar esse menos 10t, tá no segundo membro, vou passar para o primeiro. Quando ele vem para o primeiro, ele troca de sinal, não é isso? Então tá aqui, ó, 10t igual a 20. Então, o t fica sozinho, o 10 vai passar dividindo. Quanto é 20 dividido por 10, pessoal? Tchan, 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 tchan. Essa aí é difícil. 2, né? Muito bem. Então, a bolinha foi lançada e só levou 2 segundos para chegar no topo. Com essa informação, eu já chego da resposta lá da letra E. Ela leva 2 segundos para subir e ela leva quantos segundos para cair, pessoal? Deixa eu ver se alguém está entendendo. Dois também para cair. Exatamente. Leva 2 segundos para subir, 2 para descer. Lá na letra A, ele pergunta até assim, né? Qual é o tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo? Ora, 4 segundos. Então tá aqui, ó. 2 para subir, mais 2 para descer, 4 segundos. Só que na letra D, ele pergunta qual é a altura máxima atingida? Ah, aí eu vou pegar a fórmula da altura que eu achei lá no item A, né? Tá aqui ela. E como eu já tenho o tempo, onde tem o tempo aqui, eu vou trocar por 2, né? Porque o tempo para subir. Eu não preciso usar o 4, porque o 4 é para subir e para descer, né? Se eu fizer essa conta com o 4, eu ia errar. Porque para a bolinha subir e chegar na altura máxima, ela faz isso em 2 segundos. Tá certo? Então tá aqui, ó. Peguei a fórmula da altura, do jeito que ela tá na nossa questão. Não é essa fórmula toda a vida não, né? Não. É porque essa daqui foram com os dados da nossa questão. Troco o tempo por 2. Então fica 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. 20 vezes 2 é 40. 2 ao quadrado é 4. Vezes 5 dá 20, né? Então 40 menos 20, 20. Pronto.
a bolinha atingiu a altura de 20, tá? E por fim, a letra F, ele pergunta com que velocidade, né? Ah, ainda falta G, né? A velocidade do corpo quando ela atinge o solo embaixo. Ora, quando ela atingiu o solo embaixo, você vê que a velocidade subiu com a velocidade... A bolinha subiu com a velocidade de 20, chegou, parou, aí vai descer. Quando ela desce contrário ao movimento que ela foi lançada, não concorda? Porque ela foi lançada, foi para cima. Mas aí quando ela desce, o que vai acontecer? Ela está fazendo um movimento contrário ao que ela foi lançado. Então é verdade que quando ela chegar embaixo, ela vai chegar agora com a velocidade negativa, porque ela está contrária à orientação. Vamos provar isso? Então eu vou pegar a fórmula da velocidade, que eu achei na letra B, né? 20, tá aqui ela, 20 menos 10t. Onde tiver t, vou trocar por 4. Por que por 4? Porque ele quer saber o seguinte: ei, a bolinha vai subir, mas quando ela chegar embaixo, ela chega com que velocidade? Então precisa se levar em conta agora o tempo todo, né? Então 20 menos 10 vezes 4 vai ficar 20 menos 40, né? 10 vezes 4, 40. 20 menos 40, tá aí a prova, dá menos 20. Edson, se eu tenho usado em vez do 40 o 2, eu ia achar que velocidade? Eu ia achar a velocidade zero. Só que essa velocidade zero é aquela velocidade em que a bolinha chega lá em cima. E a pergunta não era essa, né? É com que ela chega lá embaixo. Ah, por isso que o senhor usou 4, né? Por que deu negativo, que eu não entendi? Porque quando a gente joga um objeto para cair, ele chega lá embaixo com uma velocidade alta, né? Mas a diferença é que aqui o objeto foi lançado primeiro, ele sobe e aí é que volta, tá? Então, velocidade menos 20. Pessoal, alguma dúvida nessa questão? Podemos avançar então? Bom, diante do silêncio de vocês, eu entendo que sim, né? Vamos para a letra G. A letra G, ele pergunta assim: e agora? Como é que eu vou construir o gráfico daquelas coisas lá? É o seguinte, na letra A, o gráfico é da altura, né? Ainda bem que vocês já viram esse assunto em matemática. Agora, quase no fim do ano, é mais fácil de vocês entenderem do que na época que eu expliquei isso aqui, talvez. O gráfico da letra A era desse jeito, né, não? 20 menos 5t ao quadrado. Isso não é o gráfico de uma função de segundo grau, pessoal? Eu vou continuar, tá? Independente. Isso, muito bem. Sabe quem é esse cara que eu estou circulando? Menos 5. É o A, lá da função do segundo grau. É aquele que Fredson devia chamar de coeficiente angular. Se o A fosse positivo, gerava uma concavidade voltada para cima. Se o A for positivo, A positivo, a parábola é voltada para cima. Mas como o A está negativo, a concavidade é voltada para baixo. Vocês já viram esse assunto com ele? Já. Então, menos É 5. esse, Diga lá. porque é mesmo que chama de... Concavidade, Como é? parábola. De coeficiente angular. Pronto. Chama-se de coeficiente angular porque, na verdade, essa interpretação foi herdada desde aqui. Angular vem de ângulo. Então, essa reta, que já eu vou falar dela, ela está assim inclinada porque, matematicamente, refere-se a esse ângulo. Ó. O ângulo que essa reta faz com o eixo X. Tá? Então, angular vem de ângulo. Se eu tivesse um tempinho a mais, eu poderia explicar isso para vocês, tá bom? Mas hoje está tão corrido para mim, eu ainda vou no Juazeiro resolver um problema antes de fechar o comércio, tá? Então, coeficiente angular se refere ao ângulo que essa reta tá. Então, pegou. Quando a gente vai para a equação do segundo grau, o A continua sendo angular. Só que aqui a gente não consegue ver mais o ângulo, né? Porque aqui eu tenho uma parábola. Tá? Quando é negativa, a parábola é voltada para baixo. Quando é positiva, a concavidade era voltada para cima. Tá bom? Aí, sabe quem são esses pontos? 0 e 4? Isso são os zeros da função. Aquilo que Fredson chamava para vocês de x', x'. Mas como aqui não é x, é tempo, tá dizendo tempo 0 e o tempo 4. Sabe o que é esse tempo 4?
É o tempo que a bolinha leva para subir. Ó, em 2 segundos ela atinge o topo. Até a parábola ajuda a gente a entender, né, a questão. E em mais 2 segundos ela cai e chega no solo. Tá bom? Quando ela atinge o topo, ela atinge que altura? Atinge 20 metros de altura. Olha se não é verdade, ó. Bem aqui, ó. Altura máxima, 20 metros, ó. Tô pintando aqui, ó. Tô gastando a tinta aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Tá bom? Então, é fácil de você entender. Se aqui fosse mais 5, ia ser o contrário. Tá bom? Ia ser com a cavidade voltada para cima. Ei, Edson, e ele quer que a gente construa o gráfico também da velocidade, né? Mas o gráfico da velocidade é muito fácil. Aqui já é um gráfico de primeiro grau, né? Sempre vai ser uma reta, ou decrescente ou crescente. Como o A daqui agora está negativo, ó, se o A fosse positivo, a reta era crescente. Como o A é negativo, a reta é decrescente. Tá bom? A positivo, crescente. A negativo, decrescente. Então, menos 10, então eu vou decrescer. Então, o que é que esse 20 quer dizer? Que o gráfico vai sair de 20. Eita, foi mesmo. A bolinha foi lançada com a velocidade de 20. Aí ela foi lançada, foi subindo, 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 subindo. Olha que estranho, né? Mas eu tô descendo. No gráfico. Então ela foi subindo, subindo, subindo. Em 2 segundos ela atinge a altura máxima, que é quando sua velocidade zera, né? Não? E aí depois o que é que acontece? E depois ela vai caindo. Quando ela cai, depois de 4 segundos ela chega no chão com uma velocidade. Lembra quem era essa velocidade? Menos 20. É mesmo, Edson, ó. Menos 20, estava aqui, ó. Tá certo, pessoal? Se completa muito, né, o gráfico com a questão. E vou dizer uma coisa para vocês hoje, para vocês, se é que eu não já disse. Não se espantem com gráfico. Questões que envolver gráfico, né, no futuro, vão ser sempre mais fáceis do que qualquer outra questão. Tá bom? Se a gente se encontrar aí de novo no segundo ano, no terceiro ano da vida, vocês vão ver, né, que sempre eu vou usar questões com gráfico. Porque gráfico, o Enem cobra muito, mas o pessoal só se prejudica porque não entende o gráfico. Mas nós vamos fazer de tudo para vocês entenderem. Tá bom? Tranquilo? Vamos ao nosso último exemplo. Não sei nem que horas já são, porque ainda está faltando vetores. Agora que é 3h35, né? Ó, terceira questão. Mas eu acho que é a última, quer ver? É a última. Uma pedrinha de argamassa se despende do topo de um prédio antigo. Eita, já vou botar a resposta não, né? Atingindo o solo com uma velocidade de 40. Ela chega embaixo com uma velocidade de 40. Preste bem atenção. Considerando que a gravidade é 10, então, desprezando a resistência do ar, calcule qual é a altura do prédio. Minha gente, faça o seguinte. Como é que eu aprendi para achar a altura de um prédio? Quando é uma questão fácil que nem essa. H igual a 5t ao quadrado. Eu já posso logo botar 5, né, Edson? Posso, porque eu já estou vendo que aqui a gravidade é 10. Aí lá na fórmula eu dividi a gravidade por 2, dá 5, não é isso? Só que eu pergunto a vocês, para achar a altura, eu tenho que ter o tempo. A questão me deu o tempo? Não me deu. Só disse que a bolinha chega embaixo com essa velocidade de 40. Mas eu posso pegar a fórmula de velocidade. Né? Que é essa daqui. Quando é uma questão simples, a fórmula também é mais simples. Porque a velocidade inicial é 0, né? Vegeta. Velocidade, gravidade, tempo. Se ele chega lá embaixo com uma velocidade de 40, ora, a gravidade é 10. Então, que número, minha gente? Eu vou multiplicar por 10 para dar 40. Ora, 4. Então, olha, se vocês anotassem isso que eu vou dizer agora para vocês, vocês ganhavam muito tempo. Toda vida em queda livre, quando o objeto está só caindo, um exemplo simples, o objeto caiu de determinada altura, chegou lá embaixo com determinada velocidade, minha gente, pega aquela velocidade, se for 50, tire um 0, fica 5. Sabe o que é que 5 quer dizer? Que o objeto levou 5 segundos para cair. Olha que fácil. Essa bolinha aí de argamassa caiu de uma altura, não sei qual, chegou lá embaixo com uma velocidade de 40 metros por segundo. Tire um 0,
fica 4. Sabe o que é esse 4? Caiu de uma altura que leva 4 segundos para chegar no chão. Muito fácil, minha gente. Você deve estar se perguntando, por que Edson está dizendo tiro zero? Sabe por que tiro zero? Porque é esse 10 aqui sendo cortado com esse zero daqui, ó. O zero da gravidade, do 10 da gravidade, sendo cortado com o zero daqui. Tá bom? Mas se ele não chegar lá embaixo com um valor assim, 40, 50, tudo bem. Então é só você voltar a vírgula em casa. Para esquerda. Se ele chegasse lá embaixo com uma velocidade de 25, volta uma vírgula para a esquerda, fica 2,5. Ah, então ele caiu de uma altura de alguma coisa que levou 2,5 segundos para chegar ao chão. Tá bom? Eu não sei se vocês perceberam, mas na nossa questão aqui, a gente respondeu primeiro a B, não foi? Qual foi o tempo de queda? 4 segundos. Mas eu precisava do tempo mesmo para jogar aqui e achar a altura, né? Então, a altura é igual a 5 vezes 4 ao quadrado. Minha gente, quanto é 4 ao quadrado? Isso mesmo que vocês pensaram, 16, né? E quanto é 16 vezes 5? 80. Então, essa bolinha de argamassa é uma bolinha de concreto. Não sei se vocês sabem o que é. Argamassa é aquela massa que compra para sentar cerâmica, né? Então ela estava lá no alto do prédio, secou, se desprendeu e caiu. De que altura? De uma altura de 80 metros. Então todo objeto que cair aqui na Terra de uma altura de 80 metros, ele leva 4 segundos para cair, Edson? É. E ele sempre vai chegar lá embaixo com uma velocidade de 40 metros por segundo? Sempre. Isso é o bom de queda livre. Esses assuntos são constantes para qualquer termo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Podemos dar por encerrado queda livre? Me digam aí. Vou olhar para vocês aqui. Nada falando aqui. Tá normal? O que foi que aconteceu? O áudio? Mas me digam aí, tá tranquilo? Tranquilo mesmo? Queda livre? Por mim tá ok. Beleza. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não falei de queda livre com resistência do ar, né? Se eu não falei com resistência do ar, então não vai cair, tá bom? Até porque nem nos livros mesmo, tá? Nem nos livros de que vocês não tenham questões com resistência do ar. Na época eu usei e coloquei só pra gente ver uma coisa a mais, tá bom? Então eu pergunto a vocês, querem 5 minutinhos para ir ao banheiro, tomar uma água, alguma coisa do tipo, ou a gente tira direto? Só tá faltando agora, né, a vetores, o assunto de vetores. Me digam aí alguma coisa. Por mim pode continuar. Por mim também. Então tá bom. Olha aí, rapaz. Salvo engano, acho que foi Tainá que falou, não foi? Menino, o mundo tá diferente mesmo. Nicole, quanto tempo, Nicole? Saudades, viu? Pois muito bem. Então vamos arrochar o nó. Aí a gente termina mais rapidinho, tá? Então deixa eu fechar aqui o nosso slide de queda livre. Deixa eu descartar essa tinta, né? E vamos para vetores. Acho que eu já tinha aberto o slide de vetores, né? Bom, vocês vão ver que aqui é tranquilo, né? Olha, vamos relembrar, já que a gente já viu, né? Vai só relembrar mesmo. Em física, tudo que a gente estudar acerca de grandezas, elas serão ou escalares ou vetoriais. Vamos entender a diferença? O que é uma grandeza escalar? É aquela que só tem um módulo, só tem uma intensidade. E ela fica acompanhada, por exemplo, só da unidade física, né? Rayana? Então, o que acontece? Alguém é capaz de me dar um exemplo de uma grandeza escalar? Eu vou dar um exemplo e vocês pensam num aí, ó. Massa. A massa da gente é uma grandeza escalar,
massa igual a 50 kg. Minha massa, por exemplo. Massa igual a 50 kg. Pronto, eu só preciso dizer isso e isso já é uma grandeza escalar. 50 é o módulo, a intensidade, e o quilograma é a unidade física. Porque a unidade física sempre é o que dá a entender que ali é uma grandeza física. Se só tivesse 50, ninguém sabia o que significava. Se era 50 reais, se era 50 centímetros, se era 50 segundos, se era 50 quilogramas. Tem que ter alguma coisa depois para separar a física da matemática. Tá bom? Já a grandeza vetorial, essa que nós estamos falando hoje, né? Estamos reprisando o que a gente já abordou de novo nas leis de Newton, não foi? Lá naqueles exemplos da segunda lei de Newton. Ela, para ficar perfeitamente definida, caracterizada, além da intensidade, além do módulo. O que é essa intensidade? Essa que eu não estou lembrando. O que é esse módulo? É o número, minha gente. Por exemplo, qual a velocidade de queda dos corpos? Na questão anterior, a gente viu 40 metros por segundo. Mas todo corpo com uma certa velocidade, principalmente se é de queda, tem uma direção e tem um sentido, não tem não? Então, é importante lembrar que se a grandeza é vetorial, além da intensidade, além do número, tem que ter a direção e tem que ter o sentido, tá? Então, para tirar as dúvidas finais, a grandeza escalar só existe o número, que é a intensidade, e a unidade física. Já a grandeza vetorial tem o número, que é a intensidade, tem a unidade física também, lógico, 40 metros por segundo. 40 é a intensidade, metros por segundo é a unidade física de velocidade e tem que dizer qual é a direção e qual é o sentido. Inclusive, eu quero perguntar aqui a vocês, alguém ainda tem dúvida no que é direção e no que é sentido, pessoal? Se quiser aumentar, pode aumentar. Tem alguém que tem dúvida no que é direção e no que é sentido ou todo mundo lembra, de boa? Bom, ninguém sabe ou vocês estão esperando um pelo outro? Vamos relembrar, né? Pra gente não demorar mais. Sabe o que é direção? Horizontal, vertical, diagonal. E sabe o que é sentido? Sentido é algo que só existe quando alguém perguntar primeiro a direção. Por exemplo, quando a gente está andando na horizontal, a gente anda em que sentido? Para a direita ou para a esquerda? Quando a gente está andando na vertical, por exemplo, de elevadores, qual é o sentido? Ou se anda para cima ou se para baixo, né? E se a direção for diagonal, for oblíqua, né? Na verdade, a palavra mais usada é oblíqua. Então, o sentido vai ser o quê? O sentido vai ser ascendente ou descendente. Tipo, um avião levantando voo, ascendente, né? Um avião pousando, descendente. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Direção e sentido? Lembra que o sentido só existe quando existir primeiro a direção, tá bom? Muito bem. Então, o vetor sempre vai ser representado por uma letra com uma setazinha em cima. Sempre o vetor está relacionado a alguma coisa da geometria. É uma letra com uma setinha em cima. E se está relacionado à geometria, é como se fosse uma reta simbolizando o comprimento do vetor, a direção do vetor, o sentido do vetor. Tá certo? Como assim? Vamos entender aqui nas operações com vetores. Quando eu tenho um número qualquer e quero multiplicar por um vetor, eu vou só aumentar esse vetor de tamanho. Por exemplo, olha aqui esse vetor V. A direção dele é diagonal, né? E o sentido é ascendente. De subida, né? De decolagem. Um exemplo. Se eu chegasse a esse cara e multiplicasse por 3, olha o tamanho que o vetor vai ficar. 3 vezes maiores do que o vetor original. Só que quando eu multiplico por um número positivo, o vetor não altera de sentido. Olha aí, até rimou, rapaz. Quando eu multiplico por um número positivo, o vetor não altera de sentido. Continua ascendente. Agora, se eu pego aquele vetor e multiplico, por exemplo, por menos 2, olha o que vai acontecer. O vetor fica dobrado, né? Porque eu multipliquei por 2, né? Ficou 2 vezes maior.
Só que vocês estão vendo que agora o sentido do vetor é oposto. O vetor agora está descendente. Isso acontece por quê? Porque quando se multiplica por um número negativo, ele inverte o sentido do vetor. Tá aqui a consideração, ó. Vou até dar um close aqui para vocês verem. Ó, quando se multiplica por um número positivo, o resultado fica igual ao vetor. Mas se quando multiplica por um número negativo, né, fica oposto ao vetor. Tá certo, pessoal? Tranquilo, né? Posso avançar? Bom, estou avançando. Eu entendo que vocês compreenderam, né? Como que eu faço para somar vetores? Muito fácil. Quando eu tenho vetores assim em diversas direções, em diversos sentidos, basta eu repetir esses vetores do jeito que eles estão, né? Basta colocar esses vetores do jeito que eles estão, um após o outro. Assim que terminar esse, eu venho com esse daqui, ó, coloco bem aqui. Assim que terminar esse, eu venho com esse daqui e coloco bem aqui. E depois é só ligar de onde saiu o primeiro e onde chegou o último. Aí eu vou ter o resultado dessa soma de vetores, tá? Porque somar vetores não é fazer uma soma matemática qualquer. Então vocês vão ver que existem várias maneiras de somar vetores. Essa primeira que eu estou mostrando para vocês é chamada de método do polígono. Eu estou tentando construir um polígono, fechar um polígono, tá? Então tá aqui, ó, o que eu disse para vocês, ó. Eu pego o primeiro vetor sem mudar nada dele, né? Nem direção, nem sentido. Eu pego o segundo, coloco exatamente onde terminou o primeiro. E eu pego o terceiro e coloco exatamente onde terminou o segundo. Quando eu ligar um vetor do primeiro ao último, aí eu vou ter o vetor resultante. Eu vou ter o vetor total. Tá bom? Tranquilo? Então esse vetor que a gente chama de vetor soma. Estou avançando, tá? Só que existe soma de vetores talvez mais fáceis do que aquela que a gente lembrou agora de novo nas aulas das leis de Newton. Quando eu tenho dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, basta somar. Aí, ó, o vetor lilás aqui é o vetor resultante, né? Ó, deixa eu dar uma ampliada para vocês verem. Ó, o cara está empurrando um carro para a direita. Outro cara com uma força maior também está empurrando para a direita. Se eu somar as duas forças, o vetor resultante, que é esse vetor lilás, vai ser também para a direita. Tá bom? Agora vamos para a situação oposta. Alguém está aplicando uma para a direita, um outro para a esquerda. Quem é que ganha agora nessa soma de vetores? Porque aqui dá para perceber que é uma disputa, né? Sentidos opostos. Tem até a mesma direção, que é horizontal, né? Mas os sentidos são opostos. O que é que eu percebo? Eu percebo que quem vai ganhar é quem tiver o maior vetor. V2, né? Ó, é maior do que V1. Então, é como se estivesse puxando o V1 para lá, puxando o V2 para cá. E olha aqui o vetor resultante, ó. O vetor resultante ele é pequenininho, né? Comparado àquele lá de cima, ó. Por que aquele lá de cima é grande? Porque se somou os dois vetores. Esse é pequeno porque diminuiu os dois vetores. Foi um menos o outro. Hoje eu até falei isso também em velocidade relativa para vocês. Quando um carro se choca de frente com o outro, né? Tem um resultado diferente de quando eles têm sentidos opostos. Tá certo, pessoal? Posso avançar? Vamos mostrar para vocês uma outra maneira de se somar vetores, pela regra agora do paralelogramo. É parecida com a regra do polígono, tá? Muito parecida. Quando eu tenho um vetor nesse formato, um outro vetor nesse formato, e eu quero somar os dois, tanto eu posso colocar um onde termina o outro, como eu posso colocar os dois partindo no mesmo ponto. Tipo esse, ó. Deixa eu ampliar aqui. Né, ó. Primeiro passo, posicionar os dois vetores como se estivesse partindo no mesmo ponto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse vetor aqui em cima, só que no pontilhado, né? Porque ele não existe, é só uma projeção. Eu vou repetir esse vetor aqui do lado, pontilhado, porque ele não existe, é só uma projeção. Nem vocês estão vendo aqui no segundo desenho, tá? Adivinha para onde é que vai o vetor resultante? Nem é o V2 que vai ganhar, nem é o V1 que vai ganhar. Nessa disputa em quem estiver puxando, né, o objeto, quem vai ganhar é o centro, ou seja, o objeto vai para o meio. Então, tá aqui, ó. O vetor resultante vai para o meio. Tá bom?
Então, o ângulo que se forma entre esses dois vetores é um ângulo muito importante para a gente descobrir esse vetor resultante. Porque esse vetor resultante agora tem uma formulazinha maior para encontrar ele. Como, Edson? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Coloquei, ó. Né? Então, esse vetor lilás aqui, resultante, fica assim. O V ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo. Aí alguém deve estar se perguntando, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Pronto, morri agora. Você já estava morto, pronto, agora falta só enterrar. Não, tenha calma, minha gente. Essa fórmula só se usa para esse caso específico. Quando ele dá o ângulo entre os dois vetores. Tá certo? Ele dando o ângulo entre os dois vetores, ele dando a medida desse vetor 1 e desse vetor 2, você só substitui aqui. E lembrando que o cosseno do ângulo é uma coisa que a questão vai te dar. Se o ângulo é de 30 graus, a questão vai dizer o cosseno de 30 é tanto, o cosseno de 45 é tanto, o cosseno de 60 é tanto. Inclusive, nós tivemos uma aula que eu fiz uma tabela dessa, eu acho. Se não, teve uma pessoa em particular que me pediu e eu compartilhei. Mas depois eu compartilhei no grupo, né? Para o pessoal saber como descobrir os cossenos dos principais ângulos, né, que nós temos. Tá bom? Mas não se angustie. A medida desse cosseno a questão vai te dar. Aí é só você substituir e fazer a operação matemática normal. Tá? E vamos para o último caso da soma de vetores. Quando um vetor é perpendicular ao outro. Alguém sabe o que significa perpendicular? Ninguém? O que significa um vetor perpendicular ao outro? É quando os dois formam um ângulo também, mas de 90 graus. Esses dois aqui, um com o outro, formam um ângulo, né? Mas não de 90 graus. Visivelmente aqui não é 90 graus, né? Mas esses dois, quando eu colocar os dois partindo do mesmo ângulo, sim, são ângulos retos, né? Aí eu vou tentar fazer pelo método do polígono. Quando eu perceber isso, eu vou formar sempre um triângulo retângulo. Aí, minha gente, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que, para se resolver, usa Pitágoras. Ah, então, usa Pitágoras, ó. O vetor resultante ao quadrado, que aqui seria a hipotenusa, é igual ao cateto ao quadrado, que é o vetor 1, mais o outro cateto ao quadrado, que é o vetor 2. Tá certo? Então, aplica Pitágoras, que aí você encontraria o resultado desse vetor resultante. Simples assim, tá? Eu fiz questão de reprisar esse capítulo com vocês de vetores, porque ele é muito importante não só para essa nossa revisão agora, mas para qualquer outro assunto futuro que um dia vocês vão estudar que envolva vetores, tá certo? Inclusive nas leis de Newton que a gente já ia usar, é porque a gente parou, né? Aí pra gente encerrar, eu tenho que mostrar a vocês uma coisa, por exemplo. Pronto, é esse slide aqui que eu quero mostrar. O que é isso? Né? Todo vetor, ele tem componentes ortogonais. Meu Deus do céu, o que é isso? Componentes ortogonais esse vetor V, ele está inclinado, né? Deixa eu ampliar ele de novo para vocês verem uma coisa. Ó, esse vetor V, ele está aqui inclinado. Beleza. Mas ele está inclinado porque, na verdade, ele foi construído por dois outros vetores, dois componentes. Então, é o Vx, ou seja, o componente vetor no eixo x, e o Vy, que é o componente V, só que no eixo y. Tá certo? Então, esse pontilhado aqui é aquele mesmo pontilhado que agora há pouco eu mostrei para vocês, né, da regra do paralelogramo. Esse cara, ele é do tamanho desse. Esse cara aqui, ele é do tamanho desse pontilhado. Então, a gente usa essa ideia de pontilhado para a gente ligar de onde partiu os vetores para onde chegariam os vetores. Então, esse cara representa a soma desses outros dois, não é não? Por isso que a fórmula é Pitágoras, ó. Esse cara representa ao quadrado a soma desses dois ao quadrado.
tá? Vocês acabaram de ver isso no slide anterior. Só que agora vem a grande dúvida. Como é que eu posso achar o valor desse Vx, né? Como é que eu posso achar? Deixa eu voltar aqui. Opa, sem querer eu voltei demais. Deixa eu tirar isso, né? Como é que eu posso achar o valor desse Vx e desse Vy em relação a V? Vocês percebem que tem aqui um ângulo? Na aula de manhã, ou não, já foi agora à tarde, né? Larissa me perguntou assim, Edson, o que significa coeficiente angular, né? Bom, coeficiente angular está em relação ao ângulo que essa reta faz com o eixo x. Então aqui seria a inclinação dessa reta, que é um ângulo, tá certo? Aí, isso eu posso ver uma relação dela, né, com a matemática. Como? Percebem que aqui é um triângulo retângulo, né? Como assim é retângulo? Bem aqui esse ângulo é de 90 graus, né? Porque esse vetor e esse formam 90 graus. Então, a gente chama esse cateto de cateto oposto ao ângulo. Mas quem é esse cateto? É o mesmo que esse, né? VY. E esse cateto que está junto ao ângulo, adjunto, a gente chama de adjacente. Cateto adjacente, adjunto. Cateto oposto, está contrário ao ângulo. Então, a gente usa duas razões trigonométricas muito importantes. Seno, quer dizer, seno de um ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, olha aqui, VY sobre V. Se fizermos aqui cruz credo, porque quem é que está aqui debaixo do seno de 1 que não aparece, pessoal? 1, né? Então, VY vezes 1, VY. V vezes o seno do ângulo vai dar V seno do ângulo. Tá bom? Então, aqui é a fórmula que você usa para calcular VY. É esse V vezes o seno do ângulo. E para calcular o Vx? Muito simples. Eu vou usar agora outra razão, o cosseno. Lembra que a gente falou dele agora há pouco? Então, o cosseno desse ângulo agora é o cateto adjacente, ou seja, Vx sobre V. Tá bom? De novo, quem é que está debaixo do cosseno? 1. Então, Vx vezes 1, Vx. E V vezes o cosseno, V cosseno. Pronto, minha gente. Essas relações aqui eu estou mostrando para vocês. Mas se vocês quiserem aprender, decorar, enfim. Toda vida, Vx é V vezes o cosseno. E toda vida, Vy é V vezes o seno. São fórmulas que a gente descobriu hoje, vamos dizer assim. Na verdade, descobriu não, a gente está só reprisando, né? Mas quer uma dica? Para vocês não esquecerem. Vx não é o vetor que está colado ao ângulo. Então, colado ao ângulo, colado, cosseno. Cosseno é colado. Tá certo? Então, para achar Vy não está colado ao ângulo, né? Ele está sem a cola, seno. Tá? Então, Vy é V seno. Vy é sem a cola. E Vx, Vx está colado ao ângulo. Então, Vx é V cosseno. Né? Engraçado isso, né? Pois é. Pronto. Aí sim, a gente terminou o assunto de vetores. Vou resolver uma ou duas questões com vocês aqui e a gente encerra, tá bom? Quais dessas alternativas nós vamos ter apenas grandezas vetoriais? Me lembro que essa questão, na época, quando eu fiz, eu tive que mostrar todas as grandezas para vocês. As principais, né? Deslocamento é uma grandeza vetorial. Velocidade é uma grandeza vetorial. Aceleração, força, impulso, quantidade de movimento, campo elétrico, conteúdo do terceiro ano, campo magnético, conteúdo do terceiro ano. Mas do 1 ao 6 é conteúdo do primeiro. Né? Só comigo vocês já estudaram deslocamento, velocidade, aceleração. Nós estávamos estudando força, não era? Nas leis de Newton. Só estava faltando para encerrar, tá vendo? Ó? O 5 e o 6. Tá bom? Então, sabendo disso, qual dessas alternativas é a correta? Qual delas é a que só tem grandezas vetoriais? A letra A, tá certo? Campo elétrico, velocidade, aceleração e força. Vou deixar vocês participarem também. Olha isso, tá certo a letra A? Letra A. Exatamente, né? A letra B não é porque calor não é, nem potência, né? A letra C não é porque energia não é, não falei de frequência ainda para vocês, nem de período.
Letra D não é porque energia e massa não são grandezas vetoriais. E a F não é porque tempo e temperatura não são grandezas vetoriais. Tá bom? Se bem que temperatura tá com a bexiga, né? A impressão que dá é que todo dia ela tá subindo. E aí se ela tá subindo a gente pensa que é grandeza vetorial. Mas não é, viu? É só para tirar onda. Bom, essa questão aqui eu vou pular. Quero ser uma questãozinha chata. Agora essa eu quero fazer com vocês. Tá bom? Pessoal que não assistiu essas nossas revisões, eu não diga nada, viu? Porque teve assunto aí que eu tirei, teve assunto aí que nós reprisamos mesmo, né? Olha, aqui é uma coisa que é um vetor, né? Quando ele é medido assim de quadrinho em quadrinho, de um em um, a gente chama até de versor. É um vetor unitário, tá bom? É um apelido, né, Tom, pro vetor? É um apelido. Anãozinho. Não, aí não chama ele de anão, né? Quando ele é só um, a gente chama ele de versor. Versorzinho. Pois é isso aí. Então, o vetor ou versor, que é a soma de A mais B, mais C, mais D, mais E, vai dar quanto? Como era que eu ia fazer essa questão? Toda questão que vocês pegarem, que eles colocaram esses vetores assim em cima de uma malha quadriculada, todo mundo sabe o que é isso, né? Esses quadradinhos. O professor chama isso de malha quadriculada. Lá no Fundamental, tinha alguns livros que vinham uma folha ou duas com isso, né? No final, que era lá de matemática, que era para, às vezes, o professor usar com o aluno quando não tinha régua. Porque cada quadradinho desse tem sempre a mesma medida, né? 1 centímetro. Então, essa é uma questão que vocês não dá para resolver tentando colocar um vetor depois do outro. Ah, deixa eu botar o B aqui, ó, onde terminou o A. Ah, depois deixa eu botar o C. Ah, depois deixa eu colocar o D. Essa era uma questão difícil. Essa a gente vai ter que fazer usando a ideia de versor. Como? Preste bem atenção. Não sei se ajudou esse slide agora ou não, né? Deixa eu começar a escrever as anotações a partir daqui. Minha gente, cada quadradinho desse, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o vetor A e vou reprisar ele aqui. Vocês estão vendo que o vetor A, ele vai de 1, passa por 2 quadrinhos na horizontal, né? Vai mais? Parece que vai mais. Pronto, parece que o vetor A é desse tamanho, né? Não, errei. Ó. Não quero apontar do original, macho. Quero... Então, ó, vamos lá. Vou pegar esse vetor A e vou botar ele bem aqui. Só para vocês verem uma coisa. Pronto. Parece que ele é assim. Ó, o vetor a ideia de resolver questões de vetores quando tem essa malha quadriculada é perceber o seguinte. Esse cara que ele está inclinado assim, ele está inclinado porque ele foi para a direita quanto? Ó, ele foi para a direita até o segundo quadrinho, né? Andar para a direita é como se eu estivesse andando no eixo X, né? De um plano cartesiano. E ele subiu quantos quadrinhos? Ele foi até aqui, não foi não? Ele subiu 4 quadrinhos. Como se aqui fosse o vetor Y, né? Num plano cartesiano. Como se fosse o vetor Y, né? Pois é. Mas se tratando de vetores, aqui não vai ser X e aqui não vai ser Y. Então vai ser o quê? Deixa eu apagar. Vai receber outro nome. Vai receber o nome de I e J. Tá? Então, o vetor A eu já sei. É 2I, porque andou 2 quadrinhos, mais 4J, porque subiu 4 quadrinhos. Se descer, fica negativo. Se viesse para cá, para a esquerda, que nem é o caso de B, ia ser negativo. Então, o A, eu já sei qual é a resposta do A. Qual vai ser a resposta do A? 2i. A gente bota o chapéuzinho aqui para dizer que é vetor. Mais 4j. Eu quero saber se tem gente aí que não entendeu isso, viu? Ou então foi fácil demais de entender. Vou botar o chapéuzinho. Do jeito que bota no i, bota no j. Sem entender porque que o A... Eita, agora eu acanhei. Por que esse vetor A aqui, ó? Por que esse vetor A, ele pode ser escrito nesse formato? 2i mais 4j. Sim ou não? Todo mundo entendeu?
Tudo bem, pessoal? Vou entender que vocês compreenderam, né? Já que não falaram. Então, ó, olha aqui a comprovação. A vale 2i mais 4j. Eu tinha que sair fazendo isso com todo mundo. Com B, com C, com D e com E. Ó, B quanto é que vale? Menos 2i menos 2j. Por que está negativo? Porque B está para baixo. Ó. Letra C. O vetor C dá menos 2i. Por que o C não tem j? Porque o C nem subiu nem desceu. Letra D. Ou o vetor D. Menos 2j. Ó o D. Menos 2 porque está para baixo. Por que eles agora não tem i? Porque nem foi para a direita nem para a esquerda. Ele só desceu. O vetor E, ó, o vetor E, menos 2i mais 3j. Por que dá 3j? Porque ele subiu 3. E por que dá menos 2i? Porque veio menos 2 para a esquerda. Portanto, o vetor S, que é a soma de todos eles, era só somar tudo isso. Vamos somar tudo isso para vocês verem o que é que vai acontecer? 2i com menos 2i cancela. Menos 2i com menos 2i dá menos 4i. Agora vamos para os j. 4j com menos 2j, 2j. 2j com menos 2j, cancela. Só sobrou 3j. Então tá aqui, 3j. Pronto. É como se o vetor soma fosse desse jeito, ó. Menos 4i quer dizer o quê? Quer dizer menos 4 quadradinhos para a esquerda. 3j quer dizer o quê? 3 quadradinhos para cima, né? Porque i é quadradinhos para a esquerda ou para a direita. E j é quadradinho para cima ou para baixo. Então, 4i negativo, quadradinhos para a esquerda. 3j positivos, quadradinhos para cima. É como se, para descobrir esse cara fosse, de novo, a hipotenusa desse triângulo retângulo. Aqui é um triângulo retângulo. Onde aqui é 4 e aqui é 3. Ó. Então, quem é essa hipotenusa? É a famosa hipotenusa de Pitágoras, né? Dos triângulos usados pelos gregos. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai dar 5 ao quadrado. Ou seja, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, então 9 mais 16, 25. Aqui faltou um quadradinho, agora que eu estou vendo, né? Quando esse 2 passar para cá para tirar a raiz de 25, quanto é a raiz de 25? É 5, pessoal. Então, a resposta é 5. Vamos voltar para a gente ver que a alternativa era. Era a alternativa letra A. Tá vendo que curioso? A soma de todos esses vetores, né? De 5 vetores dá só 5. Ó. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Agora sim, vou fazer o nosso último exemplo, para a gente encerrar. Vocês não estão falando mais nada, pessoal, sumiu aí. Eu tenho aqui 4 forças. Vou fazer essa questão, porque essa questão é muito parecida com uma que vai estar na prova, viu? Mas não diga ao povo, não. 4 forças. Uma para cima de 6, uma para baixo de 3, uma para a direita de 8, uma para a esquerda de 4. A pergunta é a seguinte. Diante desse conjunto de forças que está atuando nesse ponto, né? Qual seria a força equivalente? Como assim? É só que a força equivalente? É como se dissesse assim, qual é a força resultante? Nessa questão, olha o que é que vocês têm que fazer. Tem que olhar primeiro o que é que acontece na horizontal, quem é que ganha? É 8 para a direita ou é 4 para a esquerda? 8 para a direita, né? Mas deixa eu começar então por cima. Na vertical, quem é que ganha? 6 para cima ou 3 para baixo? 6 para cima, né? Por quê? Porque esse cara daqui de cima tem 3 newtons a mais do que esse. Esse cara da direita tem 4 newtons a mais do que esse. Tá? Então, mais uma vez, o vetor daqui é como se fosse 4, o vetor daqui é como se fosse 3. Então, o vetor resultante vai para onde? Vai de novo para a diagonal. Lembra do pontilhado que eu falei? Então, esse pontilhado vai valer quanto? Como é que eu sei que dá 5? Usa Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Quem é F1? Vamos imaginar que é 3. Quem é F2? Vamos imaginar que é o 4. 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Enfim, o resto vocês já sabem, que é uma questão parecida com a anterior. 9 mais 16 é 25. Quando esse 2 passar, vai tirar a raiz de 25, que é 5. Pronto, era o resultado. Vamos voltar para a gente ver qual era a alternativa.
Então, a ação dessas 4 forças atuando nesse centro é como se puxasse esse bloquinho para cá, com uma força de quanto? De 5. Letra B. Tá bom? Não acho que toda vida vai dar 5 não, viu, pessoal? Aí foi uma coincidência. Ok, pessoal. A gente encerra por aqui, tá? Terminamos antes do previsto, não foi? Eu quero saber de vocês se tem alguma dúvida em relação aí à queda livre e em relação a vetores. Mas eu acho que não, foi tranquilo, né? A gente reprisou tudo que a gente... tudo assim, menos, né, um pouco do que tudo que vimos. Se surgir ainda dúvidas, basta você ir lá no nosso canal. Eu estou gravando mais uma vez essa nossa aula, tá? Assim como eu fiz de manhã, vou postar também no nosso canal. Se vocês não quiserem ver toda a playlist, né, desses assuntos, basta você reprisar essa aula nossa, que vai estar voltada exclusivamente para a nossa prova diagnóstica. Tudo bem, pessoal? De boas? Mais alguma dúvida? Não, né? Então quero agradecer a atenção de vocês mais uma vez. Hoje o dia foi bem puxado, né? Mas eu acredito que foi bem produtivo. Tá bom? Um abraço carinhoso em cada um, um beijo e que Deus abençoe.